Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje nós vamos seguir falando sobre a nossa série, o nosso terceiro episódio, nossa terceira mensagem. O tema da nossa série, como vocês já viram, é o nariz é nosso latifúndio. Até aqui a gente falou sobre ego, né? Sobre o remédio, né, para o nosso ego, que é o autoesquecimento, e a cada dia mais focar em Jesus, relembrar Jesus na nossa vida. E o objetivo em si da série, o que significa, né, o nariz é o nosso latifúndio. Essa expressão vai remeter àquela pessoa que sempre acha que no nariz dela ninguém manda, né? Na vida dela ninguém fala nada, né? A vida dela só ela dá conta, ela tem controle sobre todas as coisas. E aqui nessa imagem, a gente baseou o título dessa série numa música de uma banda chamada Resgate, e aqui estão os trechos da música. Então tem vários trechinhos dessa música. Depois você coloca lá no Spotify, você escute lá. É muito bonita a música, o nome da música é História. E na música tem um trecho que ele vai falar sobre o nariz, que eu estou procurando aqui, mas não estou achando o nariz. Não aquele nariz ali, não, o nariz na letra. Olha só. Será que justamente o trecho do nariz eu não coloquei? Nossa. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre aquele trecho lá em cima. Mas a gente sempre tem certeza e a razão come na nossa mesa. Eu estou insistindo aqui, não estou achando. Eu acho que é só no título mesmo que o nariz é nosso latifúndio. Mas ele vai aparecer na canção também, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre razão, sobre aquele sentimento, aquele posicionamento que muitas vezes nós tomamos na nossa vida, de acharmos que nós sempre temos razão. Nós temos razão sobre tudo, sobre todos, né? Achamos que nós somos o dono da razão. Acredito que todo mundo já lidou com essa questão, né, de brigar pela razão com alguém. Se você é casado, com certeza, você já teve esse tipo de embate, né, teológico dentro de casa. Eu já, inúmeras vezes, até hoje, eu acho que eu tenho razão, e às vezes eu não tenho razão, e às vezes a maneira com que a gente descobre que nós, na verdade, não temos razão sobre as coisas, às vezes é um pouco dolorido esse aprendizado. Eu lembro, uma das vezes que eu mais achei que tinha razão sobre algo, foi no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. O lugar bom de caminhar, o lugar bom de estar, um lugar tranquilo, entendeu? Ninguém te incomoda, tu pode passear sem se preocupar com os bolsos, mochila, um lugar maravilhoso. E uma coisa que me encantou quando eu estava passeando com um colega meu no Rio, era um rapaz que ele estava atraindo muita gente, muitos olhares. E quando eu olhei assim, ele estava fazendo aquele truque do copinho e da bolinha, não sei se vocês conhecem. Geralmente tem 3 copinhos ali, e ele vai trocando a bolinha de copinho, e aí ele te chama para apostar com ele, para ver quem tem a razão, aonde de fato está a bolinha. E o meu colega ali, na minha cabeça eu estava decidido, não, eu só vou olhar. Né? Eu sou crente, sou cristão, né? Crente não joga, não aposta dinheiro, então eu vou ficar só olhando aqui o rapaz fazer o truque aqui. À medida que eu olhava, eu via, e todo mundo tinha o mesmo sentimento, tipo assim, nossa, como é fácil saber onde que está a bolinha. Então, e não sei se você sabe,
o cara que é expert nesse tipo de jogo, ele sempre começa fácil. Ele parece que é brincadeira para criança. E ele me pegou aí. E aí ele chamava uma pessoa e ele assim, quem é que vai casar agora? Onde que está a bolinha? Onde que está a bolinha? Aí todo mundo, está no meio. Aí todo mundo casava. E ele tirava o copinho e aonde que estava a bolinha? No meio. E eu assim, nossa, mas é muito fácil isso. E aí teve uma hora que ele fez exatamente da mesma maneira. E eu tive certeza aonde estava a bolinha. Estava no copinho da direita, mas eu tinha assim a certeza absoluta. E ele falou assim, quem é que vai entrar agora? Peguei 10 pila que eu tinha no bolso, falei, vai ser os 10 reais mais fáceis que eu vou ganhar na minha vida. Fui, tá na da direita. Aí o meu amigo que estava do meu lado, ele falou assim, não, tá na da esquerda. E todo mundo que estava ao redor assim, tá na da esquerda. E eu, não, tá na da direita, eu tenho certeza, eu vi, tá na frente dos meus olhos. Todo mundo estava me dizendo que estava na da esquerda, e eu achava que estava na da direita. Até o cara do jogo estava quase que me dizendo que estava na da esquerda, cara. Tá muito fácil isso, mas eu fui assim, ó, cego, achando que eu tinha razão e que na hora que levantasse aquele copinho eu ia virar para todo mundo e dizer, eu não disse que estava na... A gente gosta disso, né? Eu não disse que estava na da direita, eu não disse que eu tinha razão, a gente ama isso, né? Quem vai dizer que não, né? Ai, nossa, eu tenho razão, eu tive razão, nossa, eu te avisei, eu te disse, lá atrás, você lembra? Parece que a gente mastiga e guarda para o momento certo, né? Como se fosse um troféu, né? Aí não estava na da direita, né? A bolinha estava na da esquerda, e eu pensei que ia ser os 10 reais mais fáceis que eu ia ganhar, foi os 10 reais mais fáceis que eu perdi. Assim, foram muito rápido aqueles 10 reais. E aí depois observando eu vi, né, como que às vezes a gente se engana, como a gente se ilude acerca das coisas, e depois observando aquele cara, nossa habilidade que ele tinha no nível difícil, que ele conseguia fazer com que todos estivessem errados. Ele jogava a bolinha com o dedo e com o mesmo dedinho, ao mesmo tempo que ele abaixava o copinho na frente, ele puxava de novo a bolinha. Magia. Pois é, mas eu não vi isso antes. Acredito que até foi bom, né? Porque se eu tivesse ganhado, eu acho que eu ia querer continuar, né? Em algum momento eu ia perder a razão. Hoje a gente vai ver um texto, um dos textos mais fascinantes que a gente tem na Bíblia, um dos personagens mais fascinantes, que é Jonas. Então convido você a abrir o livro de Jonas. Nós vamos ler o primeiro capítulo do livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 1. Amém? Vamos orar antes de nós lermos? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra, Pai. Que nós possamos, ó Deus, estarmos, ó Deus, com a nossa atenção em Ti, ó Pai, naquilo que Tu tens a nos dizer essa noite, ó Pai. Tira tudo aquilo, ó Deus, que venha a ser um empecilho, ó Deus, para nós compreendermos a Tua palavra, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Diz assim o texto. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor.
desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os seus marinheiros clamavam a seus deuses para que o socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse, levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, eles indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós, perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me no mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes o motivo por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Amém? Essa história aqui é muito legal. Jesus vai citar esse episódio, vai citar esse fato aqui, vai apontar ali para o tempo que Jonas fica no ventre do peixe, fazendo uma analogia com a sua própria morte na cruz e o seu tempo que ele iria permanecer até a ressurreição. Mas por que ela é interessante essa história e por que ela tem a nos ensinar? Ela é tão fascinante que toda vez que eu vou ler essa história eu aprendo coisas diferentes aqui. Primeiro que nós temos aqui um profeta. Profeta era o homem destacado por Deus para ser um mensageiro. Ele não criava uma mensagem, ele não decidia a profecia, ele apenas era um mensageiro. Ele recebia a mensagem e o objetivo dele era entregar a mensagem de Deus. No Antigo Testamento era assim que Deus se comunicava com o povo. Elegia para si um mensageiro, um profeta, e o profeta transmitia a palavra de Deus para o povo. Mas aqui nós temos um profeta que, mediante a uma mensagem, mediante a uma missão, decide fazer algo totalmente contrário. Ele decide fugir do mensageiro. Esse primeiro capítulo que nós acabamos de ler é a fuga de Jonas.
Jonas está tentando fugir de Deus. E sempre me causou espanto, mas depois vendo a história, eu até vi que muitas vezes nós somos Jonas, né? Porque me causa espanto é alguém como Jonas que conhecia Deus, ele era profeta e a gente vai ver que ele realmente conhecia Deus profundamente, chegar a crer que era possível fugir de Deus. Chega a ser até um pouco bizarro, um burro. Mas depois a gente acaba vendo que muitas vezes nós somos Jonas também. Agora, por que Jonas decide fugir para Tarsis? Tudo começa a... Cada informação no texto vai nos apontar para algo que se passava ali no coração de Jonas. Tarsis era uma cidade que ficava mais ou menos uns 4.000 quilômetros de Jope. Era uma cidade que foi fundada pelos fenícios e ela ficava na costa sudoeste da Espanha. A viagem para lá durava mais ou menos 1 ano. Uma viagem longa. Era um dos destinos, um dos trechos mais longos. Era uma das viagens mais longas. Tarsis ficava numa direção totalmente oposta a Nínive. Se Nínive ficava para o norte, Tarsis ficava ao sul, era na direção contrária. Ela ficava a oeste, a leste da Palestina, e Tarsis ficava a oeste. É como se Jonas não quisesse apenas fugir de Deus, mas como se Jonas quisesse ir para o mais distante possível de Deus. Não era simplesmente fugir, era se afastar cada vez mais de Deus. E desobedecer a Deus, e aqui o grande ponto que nós vamos ver aqui, é a questão de obedecer ou não a Deus. E quando nós não obedecemos a Deus e tomamos uma postura de desobediência a Deus, é exatamente isso que acontece. Nós começamos a caminhar em uma direção contrária. Porque desobedecer a Deus, em vários conceitos, sinônimos que a gente pode trabalhar aqui, os teólogos vão usar muito errar o alvo, muito ligado ao pecado. Desobedecer a Deus é ir fazer o contrário. Deus quer que você vá para a direita, você vai para a esquerda. É exatamente isso que Jonas está tentando fazer. Tarsis ficava no lugar mais longe, mais distante da compreensão que eles tinham de mundo. Sabe quando a gente diz assim, nossa, o pessoal fala aqui no Brasil, né, vai lá para o Chuí, lugar distante, os lugares mais distantes que nós temos na nossa percepção de Brasil, por exemplo, é Chuí e Iapoque. Mas geralmente sobra para nós aqui, né, como sendo. Né? Tarsis era o lugar mais longe que eles tinham conhecimento naquela época. Tarsis, quando a gente vai ver, principalmente lá no profeta Isaías, capítulo 66, era uma cidade, era um lugar que a palavra de Deus não havia sido anunciada ainda. O pessoal em Tarsis não havia ouvido falar sobre Deus. Eles não conheciam a glória de Deus. Se você lembrar das viagens de Paulo, Paulo tinha como um dos objetivos um desejo muito grande de ir para a Espanha, de evangelizar a Espanha. É como se Jonas, meus irmãos, ele tivesse em seu pensamento assim, eu vou ir para um lugar onde a voz de Deus não chegue, aonde eu não ouça falar sobre Deus. Quando nós tomamos a missão e a decisão de desobedecer a Deus, nós queremos estar nos lugares, nos ambientes aonde Deus não está. Quando nós desobedecemos, nós estamos querendo ir para um lugar, viver uma vida onde Deus não está presente. Quando nós tomamos no nosso dia a dia
a decisão de desobedecer a Deus, de não seguir a Deus e viver uma vida de desobediência, a gente quer se desvincular de tudo aquilo que remeta a Deus, que nos faça lembrar dele. Uma pessoa que não quer mais obedecer a Deus, quer viver em desobediência, ela não quer saber de igreja, ela quer se afastar da igreja, porque na igreja ela vai ser lembrada sobre a obediência a Deus. Ela não quer andar com pessoas que sejam cristãs, porque ela não quer ouvir falar sobre Deus. Ela não quer ouvir que está errada diante de Deus. Ela evita tudo aquilo que aponte para Deus. Louvores, palavra, ambientes. Quando uma pessoa decide não seguir mais a Jesus, o que é costume, o que infelizmente acontece no nosso meio? Ela toma a decisão de, como é que a gente fala? Essa pessoa está o quê? Afastada, desviada. Porque a obediência, ela nos afasta, ela nos leva para onde Deus não está. A desobediência a Deus nos emburrece. A verdade é essa. A desobediência a Deus, ela nos deixa burros, nos faz esquecer verdades e as verdades do Evangelho. Se você reparar na oração de Jonas, a oração de Jonas, ela não foi construída do zero do seu coração, baseado no sentimento que ele estava tendo dentro da baleia. Se você vai estudar frase a frase, você vai ver que na sua oração, Jonas está citando vários salmos. Tem trechinho de vários salmos na oração de Jonas. Ou seja, Jonas era um conhecedor da palavra de Deus. Jonas conhecia o Deus que ele era servo. Só que, se ele conhecia tanto a Deus, ele esqueceu, por exemplo, de um salmo que tem tudo a ver com a atitude dele. O Salmo 139 vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Olha só que interessante. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, lá tu estás também. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará. Uma maneira mais simples, né? Jonas sabia que Deus era o Criador dos céus, da terra e do mar. Jonas sabia que Deus tinha tudo sob controle e ele vai para o lugar onde o homem se torna mais vulnerável, né? Que é no meio do oceano. Foi burro. Tarsis, além da localização, de ser um lugar afastado, um lugar longínquo, Tarsis era um lugar próspero. Era reconhecido como uma das mais ricas fontes de prata, ouro, estanho e chumbo no mundo antigo. Desde 1000 anos antes de Cristo, ela tinha já essa fama. Quando nós nos afastamos de Deus, nós buscamos outros alvos para a nossa confiança. Algo que nos conduza, algo que nos traga confiança, segurança. Algo que faça e nos dê a sensação que nós não precisamos depender de Deus. Qual foi a falsa esperança de Jonas? O dinheiro. Ele comprou uma passagem, ele tinha posses, ele era um cara que tinha
um bom dinheiro, porque as passagens eram caras naquela época. Uma passagem, então, para Tarsis, uma viagem longa, era uma passagem caríssima. Jonas viu assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero obedecer a Deus, então eu vou colocar um direcionamento na minha vida diferente. Eu tenho dinheiro, eu posso comprar uma passagem para onde eu quiser e mudar o destino da minha vida, mudar o direcionamento da minha vida. Uma falsa ilusão de que é possível recomeçar, ter uma vida distante de Deus. Às vezes não é o dinheiro, às vezes são as posses no modo geral, às vezes aquilo que nos dá segurança é um cargo, é uma tradição familiar, ou seja, tudo aquilo que nos dá uma ilusão que nós temos controle sobre a nossa vida e sobre o nosso destino. Sabe quando começa o ano e nós estamos buscando razões para ter confiança que nós teremos um bom ano, e os lugares que nós buscamos essas razões está na nossa conta bancária, na profissão que nós temos, no emprego que nós temos, nas aquisições que nós temos. Não, ano que vem vai ser tranquilo. Eu estou num bom emprego, eu tenho um bom salário, eu tenho uma poupança gordinha, eu tenho um bom carro, eu tenho uma casa legal. Outra, eu tenho muita influência. Quando eu quiser, eu pego, faço uma ligação, eu mexo uns pauzinhos e vou para onde eu quiser e começo uma nova vida. Sabe aquela falsa sensação de se apegar a coisas que nos trazem uma ilusão de que nós temos controle sobre a nossa vida, temos controle sobre o nosso destino? A desobediência, meus irmãos, ela custa caro. Em uma hora ela vai cobrar o seu preço. Interessante que Jonas, ele pagou para desobedecer. E foi além ainda. Você já ouviu falar em investimento? Jonas investiu na sua desobediência. E não foi pouco. Ele investiu muito. E para ajudar ainda mais, associado a essa falsa confiança que ele tinha em si mesmo, porque se apegar a outras coisas que não sejam Deus, é colocar a confiança no nosso taco, no nosso potencial, na nossa habilidade. Ele tinha circunstâncias favoráveis. Isso aqui é um perigo. Sabe, quando tudo está dando certo, quando tudo está indo bem, ele tem dinheiro para pagar passagem. Digamos que ele chegou ao porto. Tenho dinheiro, será que vai dar? Ele vai lá, conversa com o capitão do navio. Não, custa tanto. Tenho. Toma, estou aí. Mas tem vaga. É a última vaga. Nossa, que bênção. Que bênção, que bênção, que bênção. Eu tinha o dinheiro, tem vaga disponível. Ele consegue embarcar com segurança para o lugar mais distante. Está tudo dando certo. Nem sempre, quando as coisas estão dando certo, significa que Deus está de acordo. Nem sempre Deus está se agradando somente pelo fato das circunstâncias estarem sendo positivas. É que nem o cara que é seduzido por viver uma vida de desonestidade. E aí ele aplica um golpe, ele é desonesto numa conta, ele é desonesto no trabalho, e quando vê, ele vai, mas está dando tudo certo? Está dando tudo certo? Ninguém está desconfiando? Quer saber? Eu acho que é possível ter uma vida assim. Eu acho que Deus nem está dando bola para isso. Deus não está nem ligando para o que eu estou fazendo, porque Ele está abrindo as portas. Né? Deus está abrindo as portas e eu estou entrando. Assim também que, como o fato das coisas estarem dando errado ou estarem difíceis, não significa que não é vontade de Deus também.
A gente não pode basear nas circunstâncias para ver se as nossas atitudes elas estão sendo certas ou erradas. Se tem uma coisa, por exemplo, que os discípulos enfrentaram em toda a jornada ali, na expansão da igreja, foi o quê? Dificuldades. Se tem uma coisa que eles enfrentavam, era dificuldades, perseguições, portas fechadas, pessoas que não queriam ouvir, pessoas que iam fofocar, dizer para os soldados, estão falando de Jesus aqui os cristãos. Muita coisa deu errada. Não são as circunstâncias que vão, ou as nossas percepções que vão validar a aprovação de Deus na nossa vida. Essa falsa segurança nos trazem uma falsa percepção de que nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, mesmo estando em desobediência. Nós confiamos nas circunstâncias e vamos ali cada vez mais nos agarrando a essa falsa percepção. Parece bobagem, mas repare bem em Jonas. Jonas, ele era um profeta de Deus, que recebeu uma mensagem para entregar a um povo. Ele decidiu desobedecer esse Deus, ir numa direção contrária a esse Deus que ele conhecia, sabia de quem se tratava, e ele consegue ter uma falsa paz. O mundo está caindo. O texto vai dizer que as tempestades e o mar está tão agressivo que o navio está a ponto de despedaçar. E Jonas está fazendo o quê? Dormindo. Ele está em paz. O coração dele está em paz. Se bobear, até a consciência dele está em paz. Não, está tudo bem, eu estou fazendo a coisa certa. Viver essa desobediência a Deus é a coisa certa. Vou me tranquilizar aqui, dormir, que vai dar tudo certo. Eu lembro uma vez que eu estava no seminário e deu uma chuva muito forte. Como essas chuvas que são famosas aqui em Livramento. E eu sempre fui conhecido, eu tenho várias histórias com relação à minha facilidade de dormir. Eu sou aquela pessoa que o mundo pode estar caindo, eu estou dormindo, não estou nem aí. E aí, nesse dia, o meu dormitório ele ficou alagado, então não dava para entrar, inundou tudo lá. E aí, preciso dormir em algum lugar. Eu fui atrás do outro dormitório lá. Eu achei um dormitório, ficava do outro lado do seminário, não tinha alagamento. Tinha uma cama disponível. Vou dormir aqui, beleza? Beleza. Peguei, dormi. Apaguei. No outro dia, eu acordo, esfregando os olhos assim, e só vejo um movimento assim na porta, quarto escuro. Um movimento assim, sabe quando você olha embaixo da porta, assim, para lá e para cá, gente andando? Eu assim, que lugar bem movimentado esse. Era um lugar afastado. Era um cantinho, como se fosse um porão lá de Jonas, lá ninguém entrava lá. E aí quando eu olho assim o computador, meu colega deixou um computador e tinha sabe aquelas antigas mensagens de Windows, protetor de tela? Que você conseguia ali colocar uma mensagem, ficava girando ali, né? Aí eu comecei a prestar atenção na mensagem e dizia assim, gaúcho. Ele me chamava de gaúcho lá, porque eu era o único gaúcho lá. Quando você acordar, saia imediatamente do prédio, pois ele está correndo risco de desmoronamento. Quando eu sair, que eu abro a porta, está todo mundo evacuando o prédio. Carregando televisão, cama, geladeira, todo mundo. Quando eu olho assim, desbancou o barranco. Desmoronou o barranco, eles estavam isolando aquela área ali. E todo mundo correndo para lá e eu me esfregando o olho assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estava como um Jonas, totalmente noutra dimensão.
no outro mundo. O pessoal lá eram marinheiros, que já tinham sido testados em alto mar, para fazer a viagem mais longa, o trecho mais longo. Nós estamos falando de 1 ano de viagem. Já tinham vivido muita coisa, eles estavam apavorados, estavam desesperados. E Jonas lá, numa paz, numa tranquilidade. Nem sempre paz e tranquilidade no coração significam que você está vivendo uma vida que agrada a Deus. Você está vivendo uma falsa percepção, uma ilusão, e está se afastando cada vez mais de Deus. Agora, talvez você, quando quer viver uma vida de desobediência a Deus, talvez você busque motivos, busque argumentos que racionalizem a sua desobediência, que comprovem que há um motivo, há uma razão muito bonita para que Deus te permita viver em desobediência. E saiba de uma coisa, Jonas tinha um motivo. Jonas tinha um argumento. Talvez ele estivesse pensando, não, Deus vai entender o que eu penso. Deus vai entender o que eu sinto. Deus vai entender os meus sentimentos. Eu estou certo, é que Deus está errado. Aí vem a frase, né? Mas a gente sempre tem certeza. E a razão, ela come na nossa mesa. O povo de Nínive era uma cidade muito grande, uma cidade muito populosa. Era a capital de um dos impérios mais cruéis que já existiram, era o Império Assírio. E eles eram conhecidos pela crueldade. Então, o exército assírio, eles eram conhecidos por esfolar os prisioneiros vivos. Eles eram conhecidos por empalar os líderes derrotados. Eles escravizavam os povos conquistados. Eles tinham práticas cruéis para torturar os escravizados. Uma das práticas, eles faziam um buraco no deserto, enterravam o cara até o pescoço e cravavam um espinho na língua do cara. E deixavam ele ali no deserto, ali à mercê. Totalmente enterrados com um espinho cravado na língua. Eles eram tão cruéis que os povos, quando viam que iam ser atacados pelos assírios, muitos cometiam suicídios em grupo. É melhor a gente se matar do que ser conquistado por esses assírios. Era um império poderosíssimo, que estava numa expansão, era inimigo declarado dos hebreus. Era um inimigo declarado do povo de Jonas. Várias profecias já alertavam, já avisavam, por causa da desobediência do povo de Deus, que um dia esse povo, os assírios, cuja capital era Nínive, iria conquistar os hebreus. Iria invadir o povo hebreu. Então, meus irmãos, salvar Nínive na cabeça de Jonas era um ato de traição. Porque o desejo dele mesmo é que Nínive fosse o quê? Destruída. Mas ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que se aquele povo se quebrantasse, se aquele povo se arrependesse, ele sabia que Deus ia conceder misericórdia a esse povo. Então, diante disso, Jonas tinha um grande motivo. Não posso fazer isso. Eu tenho uma chance aqui, olha só como ele pode ter pensado, eu tenho uma chance aqui de acabar com o povo que, numa profecia de Deus, está escrito lá pelos profetas, Oséias, Isaías, está escrito lá que esse povo um dia vai nos conquistar. Então, eu tenho a chance aqui de mudar a história. Eu tenho a chance aqui de mudar a vontade de Deus. Eu tenho a chance aqui de mudar a lei de Deus, os decretos de Deus.
enquanto Deus decidiu ter misericórdia com aquele povo, Jonas não pensava assim. Jonas preferiu ficar com a sua razão, com os seus motivos, do que aceitar a vontade de Deus. Jonas preferiu seguir as suas próprias ideias do que obedecer a Deus. Jonas chegou ao ponto de acreditar tanto em si, ele achava que era possível mudar um veredito de Deus. Ele confiava demais nas suas ideias. Ele confiava demais nos seus achismos. E eu te pergunto, que a gente possa refletir em cima disso. O que são os nossos achismos diante da vontade de Deus? Sabe quando nós nos deparamos com obstáculos à nossa caminhada cristã, aonde obedecer a Deus é difícil? Ou vai me dizer que obedecer a Deus para você sempre foi algo fácil? Agora, nos adolescentes, não faz muito, nós estávamos numa reunião e eu perguntei para eles aqui, vamos falar a real, vamos falar a verdade. Me digam uma coisa que Deus nos pede que é difícil para você realizar e colocar em prática. Às vezes a gente gosta de se esconder, né? A gente não gosta de abrir, né? Mas alguém falou lá, algo muito sincero. Sabe o que é difícil? É amar o próximo. Vai dizer que amar todo mundo é fácil. Existem obstáculos. Existem momentos da nossa caminhada cristã que nós estamos diante de questões aonde aquilo que a gente acha, a maneira que a gente pensa, é muito melhor do que se render a uma vontade de Deus. A gente prefere agradar o nosso ego, a gente prefere confiar em nós mesmos, seguir um caminho trilhado por nós, do que abrir mão da razão, abrir mão dos nossos ideais, abrir mão daquilo que a gente acha, daquilo que a gente acredita. Porque entenda uma coisa, nós precisamos entender isso. O Evangelho é um convite a abrir mão da nossa vida, a abrir mão da forma que a gente enxerga o mundo. Quando nós encontramos com Deus, há uma ruptura. Por isso que a gente nasce de novo, a gente está abrindo mão dos nossos conceitos de vida. A gente está abrindo mão daquilo que a gente pensa que é certo, para viver a vontade de Deus, para ser obediente a Deus. A gente está assinando um documento dizendo assim, ó, o que eu penso a partir de hoje não vale mais. O Evangelho nos convida diariamente a assinar esse documento. Mas nós somos tentados, assim como Jonas foi, a confiar demais nos nossos achismos. E sempre quando nós nos deparamos com algo difícil de ser obediente, nós falamos assim, não, mas eu penso diferente. Eu acho que não é bem assim. E nós esquecemos que nós não estamos falando com uma denominação, com um pastor. Muitas vezes nós estamos falando diante do próprio Deus. A nossa conversa não é com homens. A nossa conversa é com o que a palavra nos apresenta, a palavra do próprio Deus. Quais são os nossos motivos, quais são os nossos argumentos e desculpas para não obedecer a Deus? Talvez você esteja fugindo de Deus, não porque você tem que ir para Nínive. Talvez você esteja tendo uma vida de desobediência por outros motivos, por outra razão. A sua desobediência é outra, o seu pecado é outro. Alguns exemplos que a gente encontra nessa vida, desafios, e a gente tenta justificar esses problemas. Um jovem, antes do casamento, quando ele tenta justificar
que não é possível se guardar para o casamento, usando um argumento, uma desculpa, dizendo que a carne é fraca. Não dá. Deus vai entender, porque Ele sabe que a carne é fraca. A gente tenta justificar a nossa desobediência diante de Deus. A de um homem ou de uma mulher que tenta justificar uma traição ou um divórcio. Aí ele vai dizer, eu não me sinto amado. O problema não sou eu, o problema é que o outro não se importa mais comigo, não se esforça, não me procura. Então tenta justificar um ato de desobediência a Deus, tentando racionalizar. Deus vai entender, eu tenho um bom argumento, eu tenho uma boa desculpa. Ou quantas vezes nós fazemos o mesmo julgamento de Jonas, de achar que outras pessoas que são diferentes de nós não merecem ouvir sobre Jesus, por conta das suas opiniões diferentes, das suas falas, das suas atitudes. E a gente meio que vai escolhendo quem merece ouvir Jesus, quem merece a salvação, sendo que nenhum de nós, em dia algum, nós fomos o quê? Merecedores da graça de Deus. Você não foi alcançado pela graça de Jesus porque você é bom. Você é fruto da misericórdia de Deus. Você não foi salvo por Jesus por causa do seu desempenho, por causa da sua capacidade de obediência. Pelo contrário, nós fomos salvos pela obediência de Jesus, pela vida de Jesus. Ele tomou o nosso lugar. Ele viveu a vida que a nós não era possível. Ele tomou um lugar de morte, uma condenação que era nossa. Não há merecimento em nós. O que nós demoramos a perceber quando estamos desobedientes, e estamos vivendo uma vida de desobediência a Deus, nós demoramos a perceber o que Jonas demorou a perceber. Que a vida dele estava o quê? Declinando, ele estava num caminho de descida. Repare no texto, ele desce a Jope. Ele estava num lugar alto, ele desce para um lugar portuário, ele desce a uma cidade baixa. Ele desce para um navio. Quando você chega no porto, o porto desce. Ele desce dentro do navio ao porão do navio. Está lá no fundo do navio. Quando ele menos espera, ele está onde? No fundo do oceano. No fundo do mar. Como se terminasse por aí, ele desce a garganta de um peixe. Ele fica dentro de um ventre de um grande peixe. Servos desobedientes são causadores de tempestades. Está tudo bom, está tudo dando certo. De repente, a desobediência cobra um preço. E surgem as tempestades. Jonas é um causador de problema. Aonde Jonas vai, aonde Jonas entra, ele começa a causar problemas. Ele começa a causar prejuízo. Eles estão a ponto de... Eles perderam a carga do navio. Ele deu um prejuízo financeiro para as pessoas que estavam ao redor dele. Eles tiveram, na esperança de se salvar, eles tiveram que jogar as cargas fora. A viagem naquela época, meus irmãos, não era um transatlântico que tem piscina, você compra um pacote ali, tem restaurante. Não. Eram navios mercadores. Por isso que tinham poucos lugares, porque você tinha que ir entre as bagagens ali, entre a carga. Com certeza essa carga ela tinha um valor. Mas Jonas, ele era um causador de problemas por conta da sua desobediência a Deus. Ele colocou todas as pessoas que estavam ao seu redor em perigo.
Quando nós temos uma vida de desobediência a Deus, nós não estamos afetando somente a nós mesmos. Nós estamos afetando também as pessoas que estão ao nosso redor. Quem foge da vontade de Deus, logo se vê cercado por circunstâncias que parecem fatais. Um servo de Deus em desobediência, ele vai dar prejuízo. Ele vai trazer consequências ruins. As pessoas ao seu redor vão sofrer com isso. A desobediência de um pai, a desobediência de uma mãe vai trazer prejuízos à família. Vai trazer consequências à família. E vários exemplos a gente poderia estar citando aqui. Quem viaja na contramão da vontade de Deus, meus irmãos, está a caminho de uma grande tempestade. Em algum momento essa tempestade vai se formar. A esperança de Jonas, o lado bom, a notícia boa aqui, é que Deus em nenhum momento ele estava querendo destruir Jonas. Em nenhum momento Deus tinha como plano, como objetivo, destruir o seu profeta. Deus estava tentando trazer o seu profeta, o seu servo, para o caminho correto, para o caminho certo. Aí eu te pergunto, aonde foi parar a confiança de Jonas nos seus recursos? Aonde que foi parar os planos de Jonas? Aonde que foi parar o destino novo de Jonas? Aonde foi parar? Evaporou. Nada desse mundo nos garante paz, tranquilidade, uma confiança certa. Nada. Não importa o dinheiro que você tenha, não importa a posição que você esteja. É uma tempestadezinha que Deus move com o seu poder, que nos deixa no ventre de uma baleia. É isso aqui, ó. E tudo aquilo que você colocava confiança, segurança, estabilidade, evapora. Nunca esqueça que as tempestades de Deus, elas são o quê? Pedagógicas. Deus mostrou aqui para Jonas quem tem controle, não só sobre a vida dele, mas quem tem controle sobre o universo. Ele move os ventos, ele move o céu, ele move o mar, ele move um grande peixe. A ironia aqui, olha só que ironia, né? A ironia aqui é que todos foram obedientes a Deus, menos Jonas, o profeta, o servo. Até os ateus foram obedientes a Deus. Até os ateus foram dar uma lição de moral lá, os pagãos, não é nem ateus, os pagãos. Eles adoravam outros deuses. Até eles. Cara, por que você fez isso? Jonas se apresenta, apresentando o seu Deus, e logo eles... Cara, o que tu tinha na cabeça? Como é que tu vai fazer isso? No fim, todos se rendem à grandeza e à majestade de Deus. Tudo aqui está sob o controle de Deus. Para onde Deus está levando Jonas? Para onde Deus traz Jonas? Para o lugar de onde ele nunca devia ter saído. E a gente já está chegando ao final aqui. Que lugar é esse? Na barriga da baleia. Ali na barriga daquela baleia, Jonas foi esvaziado de si mesmo. Ali naquela barriga da baleia, ele ficou longe, ele foi afastado de todas as falsas esperanças e confianças.
Ali era só ele e Deus. Foi ali na barriga da baleia, totalmente fragilizado. Totalmente ali, fraco. Ele reconheceu a dependência de Deus. Ele viu que ele só estava vivo pela vontade de Deus. Foi ali que ele declarou com as suas orações quem era Deus. Foi ali que ele se lembrou, e ele lembrou o seu coração, ele lembrou a sua mente, o Deus que nós conhecemos, o Deus que ele conhecia. No capítulo 2, se você quiser dar uma folhada, aí nós temos a oração de Jonas. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste da tua presença. E, no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharão para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte, quando minha vida se esvaía. Me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti, em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Amém? Aqui ele citou o Salmo 18, aqui ele citou o Salmo 42, aqui ele citou o Salmo 31, aqui ele citou o Salmo 69, aqui ele citou o 142 e aqui ele citou o 50. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia quem era Deus. Mas a sua vida, o seu coração estava longe. Não se agarre ao fato de conhecer a Deus. Não caia nessa ilusão de achar que conhecer o caminho e conhecer a Deus basta. Nós precisamos elevar os nossos olhos diariamente para quem é Deus. Nós precisamos estar constantemente no lugar onde Jonas nunca deveria ter saído. Que lugar é esse? Na barriga da baleia. É ali na barriga da baleia que a nossa oração é uma oração de arrependimento. É ali na barriga da baleia que nós nos rendemos, que nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus. É na oração que Deus nos traz de volta. Saiba, se você está vivendo uma vida de desobediência a Deus, e você está sentindo que está entrando numa grande tempestade, Deus não quer te destruir. Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando para uma conversa. Deus está te chamando para um quebrantamento. Que você possa orar, reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua desobediência, se render na presença de Deus. É na barriga da baleia, meus irmãos, que nós reconhecemos a nossa impotência. Nós reconhecemos a soberania de Deus, que na verdade nada está no nosso controle. Quando nós achamos que temos controle sobre as coisas, de repente a gente perde as coisas pelos nossos dedos. É na barriga da baleia que nós vemos que Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Não cai um cabelo, um fio de cabelo nosso, sem o consentimento de Deus.
Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece tudo. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo se move pela direção e pela palavra de Deus. É na barriga da baleia que nós somos gratos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Precisamos reconhecer a misericórdia de Deus, sermos gratos pela graça de Deus a nós. É na oração, é de oração em oração que nós somos restaurados. Aqui nós temos um profeta que no mais profundo do mar, no ventre de um peixe, ele é restaurado por Deus. E ele é colocado de volta à sua missão. É restaurado o seu propósito, é restaurado o sentido da sua vida, é restaurada a sua missão. Ele é colocado de volta na vontade de Deus. A gente não vai ler o capítulo todo, mas Jonas, ele vai até Nínive. Ele volta para onde ele não deveria ter saído. Ele volta a obedecer a Deus, por mais que aquilo ali fosse algo difícil a ser feito. E o texto em nenhum momento vai esconder isso. Momentos que são difíceis a obediência. É através da oração que permanecemos. É de oração em oração, é estar presente na barriga da baleia, que faz que a gente permaneça na presença de Deus. O próprio Jesus vai dizer que Ele intercede por nós. Nós somos dependentes da oração, meus irmãos. A questão é, você vai querer seguir a Jesus? Se você quer seguir a Jesus, você precisa entender que seguir a Jesus não são simples passos. Passos é o símbolo. Nós seguimos a Jesus quando nós decidimos ser obedientes ao seu chamado, obedientes à sua palavra. É preciso perder a razão, entenda isso. É preciso deixar para trás a posse do nosso narigão. A gente entrega a posse do nosso nariz. Agora já não sou eu que mando, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. É Jesus que vai dirigir a nossa vida, não somos nós. A vontade é dele. Que nós possamos nos dirigir constantemente até a barriga da baleia. Não significa ir a um lugar, significa estar sempre na presença de Deus. Que nós possamos ir por livre e espontânea vontade, todos os dias adentrarmos ao ventre do grande peixe. Não sei onde é que fica o grande peixe seu, mas o lugar onde nós não nos agarramos a nada. Nós reconhecemos a nossa impotência e nós nos agarramos somente em Deus. Construímos um relacionamento constante na presença de Deus. Recentemente eu li um livro sobre pastor. Um dos livros que mais me confrontou acerca da minha vocação. E aí o autor, ele vai trabalhar o livro de Jonas também, voltando para a vocação pastoral, e ele vai dar um exemplo de um púlpito que existia numa tradição boêmia no leste europeu. Eles tinham uma tradição de construírem um púlpito no formato de uma baleia, de um peixe em pé. Então o pregador, quando ia ao púlpito para pregar, primeiro ele tinha que subir uma escada aonde ele passava pelo ventre do grande peixe, até o ponto dele sair pela boca do grande peixe, e ali sim, simbolicamente, ele estava preparado para entregar a palavra de Deus, ser um mensageiro de Deus. O Evangelho que Deus está nos ensinando é que todos os dias, constantemente,
nós precisamos passar pelo ventre do grande peixe. Termos momentos sinceros, honestos, buscando uma verdadeira espiritualidade diante de Deus, sem máscara, sem fantasias, sem egos, sem falsas esperanças, falsas confianças, onde ali nós vamos desenvolvendo um relacionamento sério com Deus, onde nós vamos desenvolvendo um coração íntegro diante de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, passar dias e dias da nossa vida diante da presença de Deus, tendo encontros com Jesus, buscando saber a vontade de Jesus para nós, e que nós possamos fazer isso com as nossas próprias pernas, e que não seja necessário um grande peixe ser conduzido até nós, que não precise tempestades serem formadas por Deus, que nós não precisemos sermos engolidos por um grande peixe, que possa ser vontade nossa de querer viver na presença de Deus dia após dia. Nem que para isso a gente abra mão do que a gente pensa como certo, pensa como verdadeiro. Amém? Vamos orar?